Deus não está atrasado, Ele está caprichando no detalhe final. Você não chegou aqui por acaso. Deus quer falar com você. Muitas vezes, olhamos para a nossa vida e nos perguntamos: por que ainda não aconteceu? Por que está demorando tanto? Será que Deus esqueceu de mim? Mas o que você talvez não perceba é que o atraso que você enxerga é, na verdade, um cuidado minucioso de Deus com os detalhes. Deus não tem pressa. Ele é o Senhor do tempo. E se Ele ainda não entregou aquilo que você tem pedido com lágrimas, é porque Ele está caprichando nos bastidores. Ele está moldando não apenas a bênção, mas também moldando você, para que esteja pronto para recebê-la. Muitas vezes, quando queremos algo de Deus, desejamos que venha imediatamente. Vivemos na era do instantâneo, do agora. Mas Deus não age por impulso. Ele trabalha com precisão. O que Ele prometeu para a sua vida já está a caminho e está sendo preparado com detalhes que você nem imagina. Lembre-se de quando Jesus foi chamado para ir até Lázaro. Todos diziam: se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Parecia tarde demais, mas Jesus estava exatamente no tempo certo. Ele não estava atrasado. Ele estava pronto para mostrar que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele ainda tem poder para reverter o impossível. Assim também é com você. O que você chama de atraso, Deus chama de preparação. Ele está montando o cenário, está alinhando pessoas, oportunidades, conexões. Está testando o seu coração, fortalecendo sua fé, te ensinando a depender totalmente dele. E, às vezes, o que mais nos desespera não é a espera em si, mas a falta de sinais. Você olha para todos os lados e não vê nada acontecendo. Mas escute, o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. É como o artista que silencia enquanto faz os últimos ajustes em sua obra-prima. Você pode até não entender agora, mas o que Deus está fazendo vai te surpreender. A dor que você sente hoje vai se transformar em testemunho. O que hoje é lágrima, amanhã será sorriso. E não será qualquer resposta. Será algo que deixará claro que foi a mão de Deus e não a força do seu braço. Talvez você pense: mas já faz tanto tempo. E Deus te responde: eu sei. Mas o tempo que você chama de atraso é o tempo que estou usando para refinar cada detalhe. Um noivo não leva a noiva para o altar antes que tudo esteja perfeito. Deus também está preparando tudo para que, no momento certo, você viva o que Ele te prometeu. Sem perdas, sem estragos, sem arrependimentos. A verdade é que você está mais perto do que imagina. Mas enquanto o sim de Deus não chega, o céu trabalha, os anjos se movimentam, o favor de Deus já está te cercando. E mesmo que você não veja com os olhos naturais, a realidade espiritual está em ebulição. Não desista agora. Não. Pare no meio. Não volte para trás. Você não passou por tudo isso à toa. O tempo de espera não é tempo perdido. É tempo de formação. É tempo de construção. É quando Deus está tratando coisas em você que nenhuma vitória poderia tratar. É no silêncio que Ele revela a raiz, a intenção, o orgulho, o medo. E depois, quando o milagre vier, você vai saber que foi Deus e somente Ele. A espera é uma das ferramentas mais eficazes que Deus usa para nos moldar. Ele não nos faz esperar por crueldade ou indiferença. Ele nos faz esperar porque ama tanto que não quer nos entregar nada fora do tempo. Um presente fora da estação pode se tornar um peso. Uma bênção recebida de forma prematura pode se transformar em confusão. O que parece ser um atraso é, na verdade, a mão de Deus nos protegendo do que ainda não estamos prontos para carregar. Deus conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Ele sabe quando estamos prontos e Ele sabe quando ainda precisamos amadurecer.
E por amor, Ele nos guarda até que chegue o tempo certo. Você já pensou que talvez aquilo que você tanto quer, se viesse hoje, poderia roubar sua paz? Poderia inflar seu ego? Poderia te afastar do propósito? Deus vê isso, e por isso Ele segura, não para punir, mas para preservar. Porque Deus não quer apenas te entregar uma vitória, Ele quer que você permaneça com ela. Ele quer que você viva em abundância e não em altos e baixos. A espera nos ensina coisas que a conquista nunca ensinaria. É na espera que aprendemos a confiar, mesmo sem sinais. É na espera que nossa fé é forjada, quando tudo parece estar parado, mas algo dentro de nós se recusa a desistir. É na espera que nos tornamos íntimos de Deus, porque é lá que buscamos a sua face e não apenas a sua mão. Talvez você esteja se perguntando agora, será que vale a pena continuar esperando? Sim, vale, porque o que está vindo de Deus é maior do que você imagina, e tudo o que você viveu até aqui foi apenas preparação. Nada será em vão, nenhuma lágrima, nenhuma oração, nenhum porquê sem resposta. Deus viu tudo, e Ele anotou cada detalhe. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes achou que não suportaria mais um dia, mais uma semana, mais um mês? E mesmo assim, você está aqui. Isso é a prova de que Deus te sustentou até agora. E se Ele te sustentou até aqui, Ele não vai te deixar no meio do caminho. Às vezes, Deus permite que o processo se estenda para nos ensinar a valorizar o que está por vir. Porque quando a promessa se cumprir, você vai saber quanto custou. Você vai lembrar dos dias em que só tinha fé. E então vai glorificar com mais intensidade. Vai celebrar com mais gratidão. Vai cuidar com mais responsabilidade. Porque quem passa pelo fogo aprende a valorizar o ouro. Deus não está em silêncio porque esqueceu de você. Ele está em silêncio porque está trabalhando. Você não vê, mas Ele está construindo a ponte que te levará até o cumprimento da promessa. Está removendo os obstáculos que você nem sabe que existem. Está tocando corações, abrindo portas, levantando pessoas que, no tempo exato, serão respostas para você. E quando chegar o momento, tudo vai fazer sentido. Você vai entender por que precisou esperar. Vai entender por que tantas vezes ouviu não. Vai entender por que algumas pessoas saíram da sua vida. Vai entender por que certas oportunidades não deram certo. Tudo isso foi Deus te guardando para algo muito maior. Por isso, não aceite as mentiras do inimigo que dizem que Deus se esqueceu de você. Não acredite na voz da dúvida que diz que já passou do tempo. Deus nunca se atrasa. Ele age no momento exato. E quando Ele agir, você não vai precisar se explicar. Vai ser tão evidente que foi Ele que até quem não acreditava vai ter que reconhecer. Foi Deus. Continue confiando. Continue esperando. Continue firme. O melhor de Deus ainda está por vir. E quando vier, virá com honra, com restauração, com multiplicação. Porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. E Ele está caprichando no detalhe final. Você já reparou como Deus gosta de surpreender? Ele poderia resolver tudo de forma simples, mas não. Ele permite que as circunstâncias fiquem tão impossíveis, tão improváveis, que quando a resposta chega, não sobra dúvida, foi Ele. Talvez você esteja exatamente nesse ponto. As portas se fecharam, o tempo passou, as forças acabaram, e agora tudo o que resta é a fé. Mas é aí que Deus age. Ele não entra quando você ainda tem um plano B. Ele entra quando você se rende por completo e diz: Senhor, eu não posso mais, mas o Senhor pode.
Quando Deus parece demorar, Ele está, na verdade, alinhando o improvável. Está mexendo em camadas que você não vê. Está agindo em lugares que você não alcança. Está trazendo à tona respostas que estavam escondidas. E tudo isso porque Ele não quer te dar algo comum. Ele quer te dar algo que marque sua vida para sempre. Pense em José. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, acusado injustamente, esquecido na prisão. Aos olhos humanos, parecia que Deus tinha abandonado José. Mas não, Deus estava escrevendo uma história. A demora foi necessária para que, no tempo certo, Faraó sonhasse, o copeiro lembrasse e José fosse colocado no trono do Egito. Se qualquer detalhe tivesse acontecido antes, o plano não teria funcionado. Assim é com você. Deus está cuidando dos bastidores. Ele está mexendo nas agendas do céu. Está despertando corações, movendo papéis, conectando situações. E quando tudo estiver pronto, Ele vai te chamar para viver aquilo que Ele mesmo preparou. Você não vai precisar correr atrás. A promessa vai te alcançar. Mas enquanto isso não acontece, Deus quer que você cresça, que você aprenda, que você desenvolva raiz, porque bênção sem raiz não sustenta ninguém. Deus não quer que você apenas chegue lá, Ele quer que você permaneça, que você tenha estrutura emocional, espiritual, relacional, que você esteja pronto para viver o novo sem destruir o que Ele te deu. É por isso que dói, é por isso que demora, porque o que Deus tem para você é grande. E para receber coisas grandes, é preciso ter um coração alinhado, um coração ensinável, um coração que não se corrompe com o tempo, com o poder, com os elogios. Um coração que mesmo quando chegar lá, vai continuar dizendo: toda honra e toda glória sejam para o Senhor. E mesmo que hoje você não entenda o motivo do silêncio, continue firme, continue orando, continue adorando, continue servindo. Porque o que você faz em secreto está sendo observado por um Deus que tudo vê. Ele sabe o seu nome, Ele conhece suas lágrimas. E Ele vai te honrar no tempo certo. Às vezes, a espera é a ferramenta que Deus usa para eliminar o orgulho, para curar feridas, para restaurar sua identidade. Porque enquanto você ainda acha que pode sozinho, Deus espera. Mas no momento em que você se rende, no momento em que você entende que precisa dele para tudo, então Ele age. E quando Ele agir, vai ser lindo. Vai ser maior do que você sonhou. Vai ser perfeito, porque Deus é detalhista. Ele se importa com cada parte do seu processo. Ele não está preocupado em te impressionar com rapidez. Ele está comprometido em te transformar com profundidade. Talvez agora você esteja em uma sala de espera divina, mas saiba que Deus não te colocou ali para te punir. Ele te colocou ali para te preparar. Porque quando a porta se abrir, ela não será apenas uma oportunidade, será a realização de tudo aquilo que Ele te prometeu lá atrás. E quando você entrar por essa porta, vai entender que cada segundo de espera valeu a pena. Você já pensou que talvez Deus esteja escrevendo algo tão grandioso, tão poderoso, que o tempo que você está esperando é, na verdade, parte essencial da história? Há vitórias que só têm sabor porque foram precedidas de um longo deserto. Há promessas que só fazem sentido depois de lágrimas, noites mal dormidas e orações que pareciam não passar do teto. Mas escute isso. Quando Deus te entregar aquilo que Ele preparou, você vai olhar para trás e entender. Vai entender por que certos caminhos foram fechados. Vai entender por que algumas pessoas te abandonaram. Vai entender por que tudo parecia parado enquanto sua fé era testada. E você vai dizer com lágrimas nos olhos: agora eu vejo, Senhor. Agora eu entendo. A resposta de Deus vai justificar cada segundo de espera. Vai trazer sentido ao caos, cura à dor, direção ao vazio. Deus é um Pai cuidadoso.
Ele não entrega promessas em mãos despreparadas. Ele não libera bênçãos para corações que ainda não aprenderam a depender. O processo é a escola da maturidade espiritual. É lá que ele tira o excesso, purifica intenções, fortalece o espírito. Às vezes você pensa, mas eu já entendi, por que ainda estou esperando? Porque Deus não está apenas te ensinando, Ele está também ensinando os outros através de você. Tem gente observando sua fé, sua perseverança, sua fidelidade, e quando Deus te honrar, não será apenas para você, será um testemunho para muitos. Você não está sendo ignorado, está sendo lapidado. E quanto mais valiosa a pedra, mais intensa a lapidação. Deus está arrancando as impurezas, moldando sua forma, definindo sua estrutura. E quando Ele terminar, você será uma peça única, rara, pronta para brilhar no lugar certo, no tempo certo. O que hoje é frustração, amanhã será gratidão. Você ainda vai agradecer a Deus por não ter te dado o que você pedia antes, porque o que Ele tem para você não é uma substituição, é o original. Não é migalha, é banquete, não é alívio momentâneo, é paz duradoura. Lembre-se de Davi. Ele foi ungido rei ainda jovem, mas levou anos até assumir o trono. Durante esse tempo foi perseguido, humilhado, esquecido. Poderia ter se revoltado, poderia ter desistido, mas não. Ele esperou e no fim foi honrado por Deus diante de todos que duvidaram. Assim será com você. Deus não vai apenas cumprir, Ele vai te exaltar diante de quem achou que você não ia suportar. Seja fiel no pouco. Continue orando mesmo sem ver mudança. Continue servindo mesmo sem reconhecimento. Continue caminhando mesmo sem forças, porque Deus vê tudo. E quando Ele decidir agir, ninguém poderá impedir. O tempo de Deus não atrasa, amadurece. Não busque atalhos, não force portas, não negocie sua fé por pressa. Há promessas que só se cumprem quando o coração está pronto. E você está sendo preparado. Cada lágrima está regando algo poderoso. Cada espera está gerando profundidade. E quando o tempo chegar, você estará completo, pronto para viver a promessa de forma plena. Você não foi esquecido, você foi escolhido. E quem é escolhido passa por processos que o mundo não entende. Mas no final, quem ri é quem confiou. Quem vence é quem não desistiu. E quem recebe é quem suportou o tempo de preparação com fé. Você já chegou até aqui. Isso por si só já é um milagre. Foram tantas batalhas, tantas dúvidas, tantas vezes que você achou que não ia aguentar. Mas Deus te sustentou. E Ele te sustenta até agora. Há uma verdade que precisa ficar gravada no seu coração. Não foi em vão. Nada do que você passou, nenhuma lágrima, nenhum não, nenhuma espera. Tudo o que você enfrentou está debaixo de um plano maior. E esse plano é de Deus. Você não está no final da linha. Você está no limiar de algo novo. Deus não está atrasado. Ele está finalizando os últimos detalhes. Aqueles que ninguém vê. Aqueles que fazem toda a diferença, aqueles que fazem as pessoas olharem e dizerem: isso só pode ter sido Deus. E é por isso que demorou. Porque Ele não quer apenas entregar uma resposta, Ele quer te revelar um propósito. Ele quer te levar além do que você pediu. Quer fazer mais do que você imaginou, porque o nosso Deus não age de forma superficial, Ele age com profundidade. Você talvez esteja exausto, e tudo bem. Até Jesus chorou. Até Jesus sentiu angústia. Até Jesus pediu no Getsêmani que o cálice fosse afastado. Mas Ele também disse: seja feita a tua vontade. E essa é a oração que transforma tudo. Quando você para de lutar com Deus e começa a confiar plenamente nele, entenda, Deus não precisa de muito tempo para mudar tudo. Ele só precisa que você permaneça firme até o tempo dele. Ele não precisa de um cenário perfeito. Ele cria o cenário. Ele não depende de gente influente. Ele é a influência.
Ele não precisa que tudo esteja certo. Ele faz tudo cooperar para o bem. E quando o tempo chegar, tudo vai se alinhar. Você não vai precisar se esforçar para entender. O Espírito Santo vai te lembrar de todas as promessas. Vai te fazer perceber que aquele desvio no caminho, aquela porta que se fechou, aquele relacionamento que acabou, aquela crise que parecia te destruir, tudo fazia parte. Tudo vai fazer sentido e vai ser tão poderoso, tão completo, tão belo, que você vai se emocionar, vai se ajoelhar, vai agradecer por não ter desistido. Vai dizer: Senhor, obrigado por ter segurado minha mão, mesmo quando eu quis soltar. E sabe o que é mais lindo? É que Deus não faz nada pela metade. Ele começou e Ele vai terminar. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Ele falou e a palavra dele não volta vazia. O que está por vir é maior que o que passou. O que será revelado é maior que o que foi escondido. Então, levanta a cabeça, respira fundo e declara com fé: eu sei em quem tenho crido, e o meu Redentor vive. E no tempo certo, ele vai se levantar sobre a minha história. A história da sua vida não está nas mãos do tempo, do acaso ou das pessoas. Está nas mãos do Autor da vida, e o que ele escreve, ninguém apaga. O que ele determina, ninguém impede. E quando ele disser agora, tudo que estava travado vai se destravar. Tudo que estava escuro vai receber luz. Tudo que parecia morto vai viver de novo. Sim, você vai viver para ver. E quando viver, vai testemunhar, vai inspirar outros, vai fortalecer corações cansados, porque a sua história não será apenas uma vitória, será uma prova viva de que Deus capricha no detalhe final. E Ele está dizendo para você agora: filho, filha, eu não me atrasei, eu só estava caprichando.